ajuda-me até chegar. Fica, Senhor. Eu quero contar como, irmãos, nós temos que crer no Senhor e confiar, porque o Senhor está sempre nos ouvindo. Sempre Ele está ali. Às vezes você pensa, você fala, quando você fala com o Senhor de coração, Ele te ouve. Aí você pensa que Ele não está te ouvindo. Antes de eu dar o testemunho como o Senhor me converteu, eu quero falar para os irmãos. Irmãos, eu congregava ali na rua, mudei para cá, e era aquele sacrifício para mim, para a igreja. Eu falava, Senhor, como eu passei, teve um dia que eu passei muito medo no ponto de ônibus. Eu falei, Senhor, meu marido viajando, só eu mais os meus meninos, eu grávida do Silas, né, só com o Rafael e o Wesley. E o Senhor, dá um carro para nós, Senhor, dá um carro, só eu e Deus, irmão. Porque quando nós pedimos uma coisa do Senhor, nós temos que falar com Ele, para você, Ele e você. Nem meu marido sabia. Mas nós não tínhamos condição de comprar nenhuma bicicleta. Nenhuma bicicleta nós tínhamos condição de comprar. Mas eu confiei e falei, Senhor, olha como eu falei do Senhor, irmã. Só eu e Deus, meu marido, ninguém sabia. Eu falava, Senhor, arruma um irmão que tenha condição de parcelar um carro para nós, Senhor. Arruma um irmão que tenha condição. Você tem tanto irmão que tenha dinheiro, que tenha condição de dar um carro para nós ir para sua casa. Irmãos, e aconteceu do jeito que eu falei para o Senhor. Meu marido chegou em casa um dia e falou assim, bem, tem um irmão lá em Brasília, ele ia lá no bloco do meu irmão, falou, o irmão Pompilho, bem, está falando para mim, ele ligou para mim e falou assim, o irmão Pompilho está querendo vender um carro para nós, era uma variante, e ele era o único dono dessa variante. Está querendo vender um carro para nós, bem. Eu falei, bem, vamos comprar. Ele falou, como, bem? Você está ficando doido? Aonde vai tirar dinheiro para comprar esse carro? Aí eu falei, bem, vamos. E ele falou que parcela para nós pagar do jeito que nós pudermos. Do jeito que eu falei do Senhor, irmão. Era eu e Deus. Mas antes, um dia meu marido chegou com a mala, ele desceu a mala e tinha uma águia lá, que eu tinha ganhado no posto. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, eu que ganhei no posto. Peguei a águia e falei, Senhor, é para colocar no nosso carro. Eu e Jesus, meu marido, não sabia que eu estava pedindo um carro para o Senhor. Falei, Senhor, essa águia eu vou colocar no nosso carro. E guardei essa águia. E aí eu falei para ele, bem, mas não tem condição. Falei, bem, vamos. Falei para o meu pastor, que era o pastor Eliezer Boaventura. Aí eu falei com ele, foi uma Marlene, compra. Se o dia que você pagar a prestação não tiver, nós damos um jeito e nós pagamos. Aí eu falei, tá vendo? Eu fui lá e comecei, vamos lá. Aí compramos o carro. Nós éramos o segundo dono do carro, da variante. O irmão Pompilho vendeu esse carro para nós. E nós nunca atrasamos uma prestação. Deus não pegamos dinheiro com ninguém, mas Deus providenciou tudo e nós conseguimos um carro, né? E de lá para cá, Deus foi abençoando. Aí nós tínhamos carro já. Teve um carro lá na época que meu marido estava passeando por aí, né? E eu passando na luta, e era um carro velho. Eu falei, Senhor, eu não quero carro velho na minha garagem. Senhor, eu quero um carro zero. E de lá para cá, nunca mais comprei um carro usado. Quase todo ano a gente troca de carro, sempre carro Glória zero. a Deus, Deus é maravilhoso. Tudo para honra e glória do nome do Senhor. Quando nós pedimos uma coisa para o Senhor, Ele nos ouve. Às vezes você pensa que Ele não está te ouvindo. Como foi a minha conversão? Eu vou ler aqui antes de contar como Deus me aceitou. No ano em que morreu, Isaías 6, do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e o serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com outras 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu medito nesse versículo aqui como a minha conversão, porque quando nós não podemos ver o rosto do Senhor, porque a glória do Senhor é muito grande. Quem me ganhou, quem falou de Jesus para mim pela primeira vez foi um desviado. Ele estava separado da mulher e foi morar lá em casa, no barraco lá da casa da minha mãe, que quando meu pai faleceu, eu vim morar com a minha mãe, nós morávamos em Brasília. E ele começou a contar, irmãos, falar que o pai
pai dele era evangélico, que ele também já foi, e começou a contar como que Jesus ia buscar o povo dele. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero ir para o inferno não. Eu toda a vida fui muito católica, sabe? Eu falava muito com Deus. Meu pai tinha uma Bíblia, eu pegava a Bíblia dele escondida, ia lá e lia a Bíblia dele escondida e colocava no mesmo lugar, que era no fundo da caixa. Mas eu sempre tive muito medo de ir para o inferno. Aí ele falando lá, ele estava engraxando o sapato, eu lembro como se fosse hoje, eu estava engraxando o sapato, eu sentado no balanço e meu marido assim de lado. Irmãos, eu levantei na hora e fui lá e joguei no quarto, falei, Senhor, Jesus, eu nunca tinha ido numa igreja crente, irmão, eu nem sabia como era que você aceitava Jesus, se alguém orava para você ou não, eu nunca tinha ido. Aí eu falei, Jesus, eu ajoelhei lá e falei, Jesus, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno não, o que eu estou fazendo de errado, não deixa eu fazer nada de errado, Jesus, me ajuda. Só eu e Deus, ninguém sabia que eu tinha feito essa oração. E à noite eu sonhei. Olha, sempre Deus me revela as coisas no sonho. À noite eu sonhei, chegava numa igreja correndo e falava assim, eu quero ver Jesus de Nazaré. Como Isaías não pôde ver o rosto. Eu contemplo nesse versículo que eu acho que os anjos tampavam o rosto de Jesus, porque a glória do Senhor era tão grande quando ele teve essa visão, que eu imagino que ele não podia ver o rosto de Jesus, né? Porque a glória do Senhor é muito grande, né? E irmãos, eu chegava na igreja e falava, eu quero ver Jesus de Nazaré. Irmão, e vi aquele vulto na minha mão, no meu rumo, e aquela mão estendeu, irmão. Aquela mão estendeu-se, eu só via a mão do Senhor, uma mão branquinha, e colocava a mão na minha cabeça, e foi Jesus. E eu vi, quando a mão veio para o meu lado, eu ainda tinha medo, e eu acordei naquela hora. Então eu creio, irmão, que a minha conversão foi Jesus que aceitou. Foi Jesus que viu a minha oração, Deus ouviu a minha oração, e Ele veio e colocou a mão na minha cabeça. Eu medito, eu lembro como se fosse hoje. Foi maravilhoso demais ver aquela mão na minha cabeça. Meu Deus. Aí depois, na terça-feira, eu chamei a minha cunhada também, que era desviada. Eu falei, vamos nessa igreja, eu morava lá perto, vamos na igreja aqui. Aí nós fomos, eu aceitei Jesus, né, com o pastor Eliezer. Aí ele orou, pôs a mão na minha cabeça, orou, eu lembrei do sonho, irmão. Então, antes do pastor receber a minha conversão, me aceitar, né, na igreja para congregar, Jesus aceitou. Eita, Jesus Deus, recebeu. lindo e maravilhoso. Eu acho que foi muito maravilhoso, irmão. Eu sabia que o Senhor que me aceitou. Então, Jesus é maravilhoso. Então, quando Deus nós, é lindo. irmãos, não imagine, quando você quer falar uma coisa para o Senhor, é você e Ele. Quando você quer pedir uma coisa para o Senhor, igual aquela casa que eu tenho, irmão, foi uma revelação de Deus também. Eu e Deus falavam. E Deus me mostrou, e Deus me deu aquela casa sem nós ter um centavo para comprar. Deus sem ter maravilhoso. Um centavo para comprar. E Deus deu aquela casa. O testemunho daquela casa que eu moro é maravilhoso também. Eu não vou contar porque vai ocupar o Meu tempo, Deus. né? Mas Deus é tremendo, irmão. Quando você fala para o Senhor, saiba que Ele está te ouvindo. Não precisa, às vezes, as pessoas falam assim, ô irmão, ora por mim que eu estou querendo comprar uma casa. Irmão, é você e Deus, é você e Ele. Não precisa você abrir a boca para ficar falando para ninguém, não, porque você sabe que Ele está te ouvindo. Ele está ali te ouvindo e Ele vai te atender. É verdade. Hoje você pode pedir a alguém para te orar, vamos orar, me ajuda em oração, mas não precisa te contar o que você está pedindo para o Senhor. O que você está pedindo para o Senhor é você e Ele. Oh, é Deus você tremendo, você aleluia. pode ter certeza que Ele vai nos ouvir, porque Ele está sempre. Você imagina que Ele não está ao seu lado te ouvindo, mas Ele está ouvindo, né? Ele está aqui agora presente, né? Ouvindo cada um, vendo o coração de cada um, né? Então, é o que eu tenho para dizer. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a Deus pela caminho da missionária Tobias de ter estido nesse convite. Amém? Então, não vamos muito falar de outras coisas, a não ser de Deus. Quero convidar vocês para ler a Bíblia comigo. É pequeno o versículo. Peço aos pés. Seria interessante. Amém, irmãos? Gálatas 6, versículo 7. Todos estão com a Bíblia aberta? Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seus assentos. Hoje, como amanhã com Deus, terceira idade, são as pessoas mais preciosas que nós temos na nossa vida. Porque são essas pessoas que nos trouxeram até aqui. Porque se não fosse vocês, nós, que também já estamos chegando, essa geração não teria. Porque com os seus exemplos, com as suas atitudes, por exemplo, que eu falo assim, igual a Dom Sebastião, não falta tudo. Você vê muitos novos aí, jovens, que não tem essa disposição. É verdade. E onde nós temos que espelhar isso? Em vocês. A força que nós temos, depois de Deus, claro, são na terceira idade. Porque nós olhamos para nós e nós estamos cansados todos os dias. Se não for pela graça de Deus, a gente não vem na igreja. Não é. Se for por motivo de achar que a gente está cansado, nós estamos cansados todos os dias. Já levantamos cansados. Essa geração hoje é assim. A geração de hoje é cansada. E aí nós arrumamos pretextos e arrumamos desculpas para não vir na casa do Senhor. Mas sabe qual que é o maior problema nosso? É que quando as coisas desandam, quando as coisas começam a ficar ruins, aí nós temos força. Aí nós viemos para a casa do Senhor. Mas quando as coisas estão bem, estão prosperando na nossa vida, nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Mas aí quando a gente olha e vê essas pessoas na igreja, a gente diz, poxa, eles não vieram aqui buscar algo para eles. Eles vieram agradecer, porque olha o tanto de tempo que eles estão na igreja. Então isso nos incentiva a vir. Então nós vemos vocês todos sentados aqui na igreja, às vezes nunca chegam atrasados. E muitos jovens vêm ainda quando vêm atrasados. Eu fico ali na porta, muitas das vezes eu vejo. A terceira idade sempre chega mais cedo. Sempre deu prioridade ao horário. E nós, mais jovens, eu não sou jovem, mas eu falo por mim porque vocês são mais experientes do que eu. E às vezes a gente se sente cansado e às vezes chega até atrasado. Não é verdade? Mas o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte. Nós lemos aqui em Gálatas 6. Vocês podem me acompanhar o que vamos dizer a palavra do Senhor quando Paulo diz. Aqui a Bíblia vai dizer, não erreis, Deus não deixe escarnecer, Deus não deixe enganar, Deus não se engana. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, o que é que estamos semeando hoje? O que é que a terceira idade semeou para estar aqui, no dia de hoje? O que o jovem tem que semear para chegar aonde vocês estão? Será que semear coisas da carne? Corrupção, engano, mentiras? Não, senão vocês não estariam aqui. Porque vocês estão aqui porque vocês semearam coisas boas. E Deus, quando Ele olha, Ele vê o que está no coração das pessoas. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque vocês semearam coisas boas. Quantos aí estão desviados hoje? Quantas pessoas também da terceira idade não estão mais na casa do Senhor? Porque viviam de aparências. Aparências para o homem. Vinham na igreja para ver, para se mostrar, e muitas vezes por status. Só para dizer que eram crentes. Para usufruir de algo lá fora. Muitas das vezes as pessoas vêm na igreja para tirar proveito lá fora. Às vezes, eu falando aqui, às vezes para negociar lá fora, pedir ali uma coisa ali de, talvez como nós estávamos falando aqui, nas prestações, mas eu sou crente, pode confiar em mim. Por quê? Porque todos os crentes têm que ser confiáveis. Então eles usam de ser crentes para fazer o mal.
usa de ser crente para caluniar, usa de ser crente para as mentiras, usa de ser crente para se aparecer, usa de ser crente para ganhar dinheiro. Não é verdade? Muitos pregadores, não quero dizer que são todos, mas há muitos, e a gente sabemos que os caras só vão pregar. Eu falo os caras, não é porque eu estou menosprezando as pessoas, não, porque aquele que prega por dinheiro não é um pregador, não é um homem de Deus, não. Eu me interessei. E quando chegar na idade que estamos hoje, que é essa terceira idade, se Deus tiver misericórdia e não se arrepender do que Ele fez, para onde vamos parar? Onde vamos parar? Por isso que eu digo, irmãos, para ser crente é tão difícil e ao mesmo tempo é tão fácil. Difícil porque as pessoas falam que é difícil demais vir para a igreja fazer a coisa certa. Irmão, é tão fácil fazer o certo. O difícil é fazer o errado, só nós invertemos as coisas. E para você estar aqui um dia como o de hoje, tantas lutas que passaram aqui, nós teremos dois testemunhos hoje, quantas lutas passaram para estar aqui? Mas por que cristão? Porque Deus deu graça, porque Deus deu o coração. É, aleluia, Deus viu a sua intenção naquela hora que você está É verdade. Se você vivesse de engano, vocês não estariam aqui. É, Hoje me dizer que as pessoas que não estão aqui hoje foi por isso, mas teve os seus motivos. Mas há muitos desse jeito. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que muito raro falar que não pode vir ligar, tem que ser muito raro, porque nós amamos uma igreja. é verdade, Jesus. A Alzadinha me conhece desde a minha conversão e ela sabe como que eu gosto de ir para a igreja. É verdade. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ser útil na igreja. Por quê? Não quero me apresentar, mostrar para o meu pastor, nem para as pessoas que eu vivo com. Não, eu amo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque outrora eu não era um homem igual eu era hoje, eu sou hoje. Outrora eu não merecia estar aqui. Mas pela misericórdia de Deus. Deus é Pela lindo, misericórdia de aleluia, Deus, Ele me deu uma Jesus. chance de novo. Deus maravilhoso, Pai. E Aleluia, muitas vezes a obrigada. gente esquece de onde nós viemos. Muitas pessoas que não nasceram nesse Evangelho, após um certo tempo, eles descobriram quem era Cristo. É, Jesus. E aí se mudaram de lado. Mas eu vivia no engano. Eu achava que eu tinha Deus na minha vida. Realmente eu tinha Deus, porque Ele era misericordioso comigo. Mas eu não prosperava. Eu nunca tive nada. A não ser como eu falava no mundo, né? A palavra que eu vou dizer. A não ser o dia e a noite, né? Vamos falar assim, o dia passar fome e a noite passar frio. É. Mas é verdade. Uma coisa mais valiosa que eu tive material, quando era no mundo, era uma mobilete velha. De dia que ela me levava para o serviço e à tarde eu trazia ela nas costas. Que era tão nova que era. Nunca tive. E muitas vezes ganhava muito dinheiro. Mas meu coração não estava em Deus. Eu não sabia que Deus podia me libertar. Eu tinha uns amigos, entre aspas, que hoje eu olho e oro por eles, que falavam assim: deixa de besteira, vamos tomar uma. Eu preciso chegar em casa, depois nós chegamos, a gente trabalha a semana inteira. Possível não pode tomar uma. Eu até concordava num certo ponto hoje, eu dizendo, mas nunca ficava só numa. Nunca. Tinha dia que eu chegava em casa às 10 horas da noite, sujo. Né? Sujo. Sujo sim. Meu Deus. Tanto por fora, Como por quanto por dentro. dentro. E cada vez que eu ia lá, eu me sujava mais por dentro ainda. Cada vez que eu me desviava desse caminho que ia para casa, ter a esposa esperando mais os filhos, eu me sujava mais ainda por dentro. E as coisas ficavam mais difíceis de ir para a igreja. Quantas vezes eu corri do pastor me tomando? Quantas vezes ele ia na minha casa, quando eu descobri que ele ia, eu não chegava.
me pegava de surpresa, eu estava lá dentro, entrava no quarto e não saía na sala. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes meu nome ficou naquela caixinha Verdade. de oração? A irmã Marlene Cesário, a irmã Maria sabe disso aí, Rosa Dias, quantas vezes meu nome foi para ali? Mas eu não dava valor. Não. Eu achava que os meus amigos eram mais importantes Meu Deus. do que perder tempo no culto na igreja. É, Jesus. Eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje. Eu conhecia um Deus maluco. Às vezes eu rezava para Deus, mas pela misericórdia dele me livrava das coisas, porque me livrou até hoje. Porque se eu não tivesse me livrado, eu não estava aqui para falar com vocês. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitos não vão chegar à idade da terceira idade. Eu, graças a Deus, eu aceitei o Senhor Jesus e vim para a igreja e tive essa chance de estar aqui hoje falando com vocês. Oh, aleluia. Mas tem muitos que não vão compreender essas coisas. E é por isso que nós precisamos de orar. Nós precisamos de mais gente na igreja. Nós precisamos de vocês na terceira idade, que são aquelas pessoas que oram com frequência, não tem preguiça. São pessoas que têm a responsabilidade de orar, e acham que tomaram para si a responsabilidade de orar pelas pessoas. Vocês, o motivo de muitos jovens da rua vir para a igreja são vocês. Nós jovens, que eu falo com os jovens de hoje, não tem essa experiência que vocês têm. A necessidade da oração pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo mundo, são vocês. O que eu tenho hoje foi por causa de pessoas que oraram por mim e colocaram meu nome ali dentro. Senão não estava aqui não. E isso, eu não falo por mim não, eu falo porque Deus teve misericórdia. Oh, Deus Porque maravilhoso. Deus é Deus de amor. Deus maravilhoso. Deus de amor. Mas muitas vezes nós estamos pensando que temos Deus e não temos Deus. Às vezes nós estamos no caminho errado, achando que estamos certos. Muitas das vezes nós erramos por isso. Às vezes nós paramos no meio do caminho porque tomamos o caminho errado. Nós não procuramos o caminho certo. Em Mateus 19, versículo 16 por aí, vai falar daquele jovem rico, todo mundo conhece essa passagem, quando Jesus ia passando com a sua comitiva, com aquela multidão que o acompanhava, os seus discípulos, ele disse para o mestre: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus, com a sua humildade, que nós temos que ter essa humildade também. Eu sei que muitos da terceira idade são parecidos com Jesus, por quê? Por causa da humildade. Você não vê um homem ou uma senhora da terceira idade se exaltar com as pessoas. Muito raro. Tudo deles é paciência. Eu lembro da minha avó. Meu avô era bravo, meu tio era bravo, minha avó era apaziguava todo mundo. Aleluia. Sabe? Eles já são experientes. Então vocês são esses que chegam com calma. Às vezes não responde, mas também não maltrata as pessoas. E Jesus diz para ele: bom, quem me chama de bom? Bom é Deus. E quem é bom é Deus. Ele é bom. Porque nós não merecíamos, nenhum de nós. Não é porque estamos na terceira idade que nós vamos falar que nós achamos que não. Nenhum de nós merecemos o amor de Deus. Não. Só pela sua misericórdia. E quando ele pergunta o que devo fazer para ter a vida eterna, ele disse: cumprir os mandamentos, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, né? Amar ao próximo a ti mesmo, né? Honrar pai e mãe, né? Aí o jovem vira para ele e diz: mas Senhor, isso tudo eu faço desde a minha infância. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? O que Deus quer falar conosco? Tem muitas das vezes nós estamos fazendo uma coisa sem saber o que é.
Nós estamos falando assim, desde criança eu frequento a igreja, desde criança eu vou para os pés. É de coração? O que você está vindo para a igreja é para adorar o Senhor? Ou você está vindo só por vir? Ou só porque seu pai mandou? Ou vocês estão vindo porque eu tenho que ir, porque alguém vai olhar para mim lá fora e vai falar o quê? Que eu não vou na igreja? Muitas das vezes nós falamos que estamos cumprindo uma coisa, mas não é a coisa certa. Será que tem algo que nós precisamos de mudar ainda? Não posso dizer para vocês que na terceira idade está tudo correto, não. Tem coisas que temos que mudar ainda. Nós não somos perfeitos, nem os jovens, nem os adolescentes, nem adultos, nem a terceira idade. Tem que mudar. Tem muitas coisas que nós estamos errando sem saber. Às vezes nós estamos pensando que estamos certos, mas tem coisas aí erradas. Às vezes Deus levanta para falar assim conosco, mas não é para criticar as pessoas, é para dar um alerta. Muitas das vezes eu achei que eu era esse caminho, e muitas das vezes eu me deparei com um abismo. Por quê? Porque eu achava que estava certo. A partir do momento que nós deixamos Deus, Jesus Cristo, nos guiar, aí sim, Deus. certamente nós chegaremos numa Deus maravilhoso. Mas a partir do momento que nós queremos nós mesmos aprender, nós mesmos saber das coisas, que às vezes nós pensamos que nós somos sabedores de tudo, a gente tropeça. Muitas das vezes eu já tropecei. Muitas vezes eu peço a Deus, me ajude, Senhor, porque às vezes os meus olhos não veem o que o Senhor vê. Os meus sentimentos são diferentes do Senhor. Às vezes, por pequenas coisas, nosso coração vira. Talvez você não fala, mas por dentro. Isso é motivo da gente perder a salvação. É muito perigoso o que nós pensamos que nós guardamos no nosso coração. É muito perigoso pensar que sabemos tudo e no fim não sabemos nada. É fácil pregar aqui? Pega o microfone, vem cá e fala. Lê a palavra. Né? É fácil cantar lá em cima? É fácil. Ensaia lá em casa, solta ali e canta. É fácil falar a palavra e ter uma direção, como a Rosa Dias tem aqui, a direção da terceira idade? É fácil. Né? Eu sou líder dos varões, é fácil? É fácil. Mas quando eu chegar lá em cima e falar, Senhor, eu fiz isso, cantei lá naquela igreja de Filadélfia, eu preguei lá para a terceira idade, eu preguei nas outras igrejas todas, eu ouvi gente levantar quando eu falei, e ele falou assim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz tantas coisas lá, sou mesmo tipo canteira que a igreja toda levantou, mas eu não te conheço. O que vai valer isso para mim ou para nós? Uma coisa pequena, qualquer coisinha, que para Deus não tem coisa grande nem pequena, para nós uma coisa pequenina nos tira a salvação. Pequenina. Quando Jesus fala para ele, então só te resta uma coisa, aí que é o nosso problema. Mas o quê? Eu faço isso tudo desde criança. Eu faço tudo isso que o Senhor falou. É? E o seu coração? Como é que está? O que você tem pensado? O que você tem falado dentro de você? O que você tem criticado? O que você tem amenizado alguma coisa para você falar que você está tudo certinho? Aí você pensa, mas eu vou para a igreja todo dia, eu oro, eu faço. Mas aí Jesus fala para ele, então vai-se embora, vende tudo que tem, dá os pobres, e vem siga e terá uma vida eterna. Vocês sabem o resultado. Ele foi e nunca mais voltou. Muitas das vezes nós vamos para a igreja todos os dias, ora todos os dias, vai nos cultos frequentes, levanta cedo, ora, no almoço, ora, à noite, ora. Jesus perguntar, o que falta você tem? Você vai falar assim, não, eu tenho tudo, faço tudo. Mas o que está guardado no seu coração? O que você tem aí dentro? O que você mais ama? O
que se poderia dar em troca da vida eterna? Esse é o nosso problema. Esse é o problema. Muitas das vezes nós temos uma coisa dentro do nosso coração e não sabemos. Talvez a nossa casa, o nosso carro, nosso dinheiro do banco, nosso trabalho. Às vezes a pessoa tem eu sou nervoso, muitos milhões não sou. Ali guarda dinheiro. Às vezes fala assim, o senhor Zé Acácio, o senhor tem uma vida eterna, o senhor pega aquele dinheiro que o senhor tem lá, que o senhor guardou a vida inteira, e vai lá na igreja de Filadélfia, ou outra igreja lá, entrega lá para o pastor, ou para a liderança, para distribuir para eles lá, os mais fracos, para fazer uma cesta. Aí que pega. Aí que pega. É difícil, irmão. É difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, não, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que ser assim. Mas é difícil. Sabe por quê que acontece isso? Muitas das vezes nós não somos mesmo agarrados consigo. Muitas das vezes nós não somos libertos desse mundo. Muitas das vezes falta um fio de cabelo ainda para nos libertar desse mundo. Para nos libertar desse bem material. Sabe por quê? Porque nós aceitamos Jesus Cristo de verdade. Então nós temos que dizer de verdade. Essas coisas que nós não vai valer nada. Se for para quem tem a vida eterna, não vale nada. Eu não vou pensar duas vezes. Mas é difícil. É difícil eu pegar meu carro que está ali. Alguém falou assim, ó, pega seu carro, vai lá e vende, e vai ali e entrega tudo para aqueles moradores de rua ali. Irmão, você vai orar, você vai pedir para Deus, Deus fala comigo. Aí Deus fala, não Deus, se fosse então só fala assim não. Aí Deus fala. Aí fala, não, peraí, vamos fazer isso, vamos começar não. Então se for assim que acontece alguma coisa, acontece. Aí fala, não, mas então vamos fazer assim, ó, daqui 3 dias, se alguém vir aqui e bater pelo portão pedindo dinheiro, eu falo, aí o cara vai lá e bate. Fala, Deus, sabe, a gente começa a inventar desculpas. Por quê? Porque nós somos ainda realmente libertos desse mundo. Jovens, adultos, crianças, terceira idade. Nós não somos livres disso. Nós precisamos ter verdadeiramente um encontro com o Senhor. Mas um encontro mesmo de fazer o que eu falei. Se pedir, entrega. Irmãos, eu sei, eu falei aqui no meu carro, o coração nosso, esse coração aqui de carne, pula assim, rapaz, como assim? Custei comprar um carro, custei pagar, a gente vai arrumando coisa, nossa, mas se eu vender o carro e agora? Esse carro a gente carregou os irmãos, Deus, e se eu vender esse carro, como é que eu vou carregar os irmãos? E Deus está preocupado em você carregar os irmãos? Se você não tem carro, ele arruma outro. E você não arruma um carro, ele arruma uma van. A van está pequena, põe uma outra grande. Ele quer ver o seu coração. É verdade. Ele quer ver. Não, às vezes você fala assim, então pronto. Vou lá embaixo, vender meu carro agora. Pega os documentos aí. Vou vender esse carro. Mas por quê? Não, Deus mandou vender e está para lá na igreja de Filadélfia. Eu vou lá agora. Aí você chega lá e fala assim, ó. Aí o cara, quanto você quer no carro? Vou compor aqui. 3 mil. Vou ali pegar o dinheiro. Pega o dinheiro. A hora que chega para você, Deus fala, você não precisa. Aí você fala, mas então assim, fala, não precisa. Entendeu? Mas nós não temos essa convicção que Deus vai falar conosco na hora. Não temos. Porque falta ainda esse fio de cabelo ainda para ser cortado do mundo. Se nós não cortar totalmente desse mundo, nós não vamos ver Jesus não. Meu Deus. Não é porque nós estamos com a idade avançada, que foi criado na igreja, que nós vamos ver Jesus, não. Se esse fio de cabelo não fosse decepado, nós vamos ficar aqui junto com os outros. Mas eu fui ver, rapaz, para Deus não tem isso não. Ou você é ou você não é. Se você for quase lá, você é do mundo ainda. Para ir lá, tem que estar limpo. Lá no céu, não entra pecado.
E o pecado para Deus é o pequenininho até o grandão, é o mesmo pecado. Ah, mas eu vinha para a igreja direto, porque o outro não vinha. O problema não é ele, é você. O problema não é a terceira idade, é eu. O problema não é a Rosa Dias, é eu. Ah, mas a Rosa Dias eu vi que ela fez tantas campanhas lá e ela ficou de fora. Aí é Deus e ela. E eu vou todos os dias, eu faço tudo ali, eu não. Cuidado com o fio de cabelo. Esse é um problema. Sabe por que é um problema o fio de cabelo? É porque de longe a gente não enxerga ele. Vocês vão enxergar quando ele estiver pertinho. Ele é muito fino. Esse é o nosso perigo. O pecado, quando ele está mais longe, é difícil de ver. Agora, quando ele está dentro, começa a bagunçar, isso você vê. Entendeu? Enquanto não acontece nada conosco, está tudo beleza. Você continua aquela vida. Ou diga a coisa aperta aqui. Pega mesmo, aí você coloca os pés do Senhor. Meu Deus, me ajuda dessa vez. Aí eu vou vir para a igreja direto, aí eu vou fazer campanha. Aí começa a vir na quinta-feira de campanha, começa a vir na tarde da adoração. E fica firme e canta no banco. Mas aí quando a bênção vem, o que acontece? Some da igreja. Some. Por isso que nós, às vezes, pregamos e dizemos, olha, tamanho, quando a gente fala, tamanho não é documento. Frequência na igreja não quer dizer que sou crente. Vir na igreja não quer dizer que eu sou liberto. Né? Muitas das vezes nós estamos mais longe de Jesus do que um cara que está no mundo. Por quê? Ele pode se arrepender de verdade. Né? De uma hora para outra ele pode mudar. Assim como Jesus mudou daquela caixinha. Foi de uma vez por outra. Virou a página. Eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém. A gente é? Claro que é, todos os dias. A gente quer? Mas todos os dias. Mas não é da vontade. Às vezes nós pecamos por falta de conhecimento. Às vezes nós pecamos por falta de oportunidade. Mas temos que nos arrepender. A hora que descobrir que é pecado, que está errado, tem que se arrepender. Porque Jesus vê isso. Às vezes pecamos sem ver. Às vezes pecamos pensamento. Né? Às vezes a gente só olhar e voltar já pecou. Então arrepende. Porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Ele disse que vai voltar? Vai. Ele falou o dia? Não. Falou a hora? Não. Às vezes ele não volta para todo mundo, mas volta de uma a uma. Nós tínhamos um cunhado aí, né, mãe? Estava sadio, rapaz. Tranquilo. Foi atravessar a BR, uma moto pegou ele e morreu. Será que Deus, a oportunidade ainda deu tempo de se arrepender dos seus pecados e Jesus escolher ele? Será? Esse que é o nosso medo. Esse que é o nosso problema. Será que vai ter tempo de ir? Ou não vai ter tempo de ir? Então não vamos viver de aparência. Não vamos viver como todos vivem, não. Não vamos nos apresentar só para apresentar para o homem, não. É mais fácil o cabelo passar no fundo da agulha, né? Do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele está agarrado na riqueza. Nós não somos ricos, eu sei que aqui dinheirado ninguém é. Né? Eu sei que ninguém tem o seu dinheirinho, mas não é aquele rico que tem muitas propriedades. Mas Deus não olha tanto da riqueza, hein? Porque ele fala aqui um rico, mas é um rico de pequeno porte, de grande porte, de exageradamente, é o mesmo para ele. Mas nós temos que deixar essas matérias para lá. Do jeito que nós viemos, nós vamos voltar. E tudo que adquirimos aqui vai ficar. E o que nos impede
É essa a ganância de ter as coisas. É esse negócio de segurar o que não é meu. Esse carro que eu tenho não é meu, é Deus que deu. Porque se não fosse ele, eu não tinha. As roupas que nós vestimos não é nossa. Isso aqui, se eu morrer hoje, isso aqui vai, se for bonzinho assim, ainda vai fazer uma doação. Ou senão vai para o fogo queimar. Né? O caixão que nós vamos dentro, ele vai deteriorar lá. Esse corpo aqui vai. O que vai sobrar? A nossa alma. Só. Só. Fama é uma das piores. Uma vez eu disse, só vou falar aqui rápido. Às vezes Deus me deu uns hinos, escreveu uns hinos e eu cantava. Canto até hoje. Aí muitas das pessoas olharam e falaram assim, mas vamos gravar um CD, vamos vender, para ver se você pode gravar um bicho. Não é. Deus nunca me colocou no meu coração de fazer isso. Por quê? Eu tenho medo da fama do suicídio. Eu conheço muitos. Todos os dias me arrependo. Todos os dias me arrependo. Todos. E a palavra diz, né? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Irmão, estar de pé é uma coisa. Mas de cair para levantar de novo. Não é fácil. Aqui que nós estamos nessa igreja, a gente conhece muitas pessoas que caíram e tentam levantar e não conseguem. Então vamos orar, vamos pedir a Deus e vamos fazer a coisa certa. Vamos firmar. Vamos tirar tudo aquilo que está querendo nos tirar de Deus. Tudo aquilo que está tirando o foco de nós. Não é porque nós já estamos na terceira idade que pode sentar e acomodar, não. A coisa ainda está ruim. A coisa não está perfeita ainda não, porque perfeito é Deus. Nós somos falhos todos os dias. Então, vamos continuar nessa luta. Vamos intensificar, porque os tempos agora estão mais difíceis que antes. Cada dia que passa está ficando mais difícil. Muitas coisas do mundo estão entrando. E nós temos que vigiar 24 horas e 2 minutos por dia. Amém? É certo. Essa é a palavra que eu procurei a Deus. O que falar para a terceira idade, meu Deus? O que dizer a eles, se eles são tão experientes, mais do que eu? E aí chegou nisso. Vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem vai voltar. Vigiai. Não é porque temos experiência, não é que muitos anos, não é porque nós cumprimos desde criança com aquele jovem, que nós vamos ter a vida eterna, não. Temos que vigiar. Amém?